Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Troca de Ideias 02. Hoje eu tô com o Gil aqui da empresa Geotech. Então assim, há muito tempo que eu queria trazer ele para poder falar com vocês, passar alguns insights, contar um pouco da história dele, que é uma empresa aí muito forte no mercado. E hoje a gente trouxe ele no canal para poder conversar com vocês. O canal é o Troca de Ideias, para quem está acompanhando aí, @EngeRodolfoAurélio. E agora, Gil, seja bem-vindo ao canal, ao nosso segundo vídeo. Queria que você se apresentasse para o pessoal aí que ainda não conhece você. Bom, primeiramente, obrigado, Rodolfo, pela oportunidade, pela paciência, né? Depois de alguns furos, né? Acabou dando certo hoje. Mas eu sou o engenheiro Gil, sou o diretor da empresa Geotech Consultoria. Estou nesse ramo aí desde 18 anos de idade, né? Chegando agora aos 43, então tem um tempinho aí, né, na estrada aí. Trabalhando com a engenharia consultiva, ensaios de materiais, né, e essa gama de possibilidades que a engenharia nesse ramo oferece para a gente. Né? Para a gente dar continuidade à nossa conversa, queria que você contasse um pouco da história da Geotech, da história do Gil em si, como que você iniciou, se você já era engenheiro, se você teve empresa depois, foi antes. Como que foi essa trajetória para chegar até onde que vocês estão hoje com a Geotech? Bom, a minha profissão é inspirada na profissão do meu pai, né? Massa. Então, tentei inicialmente ir para o ramo de vendas, não deu certo. E acompanhando meu pai, né, todo esse tempo no trecho, também trabalhando na área de laboratório, na área de pavimentação asfáltica. Seu pai é da área também? É da área, meu pai tá na área até hoje, né? Então, que legal. Desde sempre na área da engenharia rodoviária. Né? E o tempo que a gente passou junto, que ele me passou, acabou que foi afunilando para que a gente trabalhasse junto. Né? Inicialmente numa empresa privada, né? Nós morávamos no interior de Mato Grosso do Sul. Por fim, em 99, ele veio a Campo Grande e nós o acompanhamos, né, para cá. E eu comecei minha história de 17 para 18 anos numa empresa privada trabalhando de auxiliar de laboratório. Olha que massa. Então, assim, saí da área de venda, bem jovem, lá em Dourados, inclusive. Vim para cá sem nenhuma experiência vivida na área de laboratório, né, a não ser ver o meu pai trabalhando e trazendo toda aquela rotina que ele tinha em campo para dentro do escritório, para dentro de casa também. E isso foi motivando. E aí a oportunidade que veio para cá, sem conhecer ninguém, sem amigos, o trabalho foi a fuga para aceitar a mudança. Mas aí você veio só para trabalhar ou você já veio com esse objetivo já? Não, viemos a família inteira. Ah, né? veio a família inteira. Família inteira. E aí a fuga da saudade dos amigos, mudar de cidade, nessa idade de 16 para 17 anos, o trabalho foi meu refúgio. Né? Então, comecei a trabalhar no laboratório como auxiliar, fui aprendendo, tive bons mentores. Importante. Tiveram paciência em ensinar, reensinar, explicar. Né? Então, isso, ao passar do tempo, eu fui me apaixonando pela profissão. E estamos aí todo esse tempo aí envolvido, né, na parte de laboratório. A formação veio bem depois, né? A gente formou vários profissionais ao longo desse tempo que a gente está de mercado. E aí, há 5 anos, 7 anos atrás, eu falei, não, agora é minha vez, vou estudar um pouco, vou investir em mim, na formação, na graduação, né? E concluí em 2023 a Engenharia Civil. Caramba, que legal, Gil. Mas e assim, antes de se formar em engenharia, você tinha trabalhado num laboratório, você entrou na área. E aí, como que surgiu assim, a ideia da Geotech, de montar a empresa? Ou tipo assim, você começou prestando serviço e depois virou uma empresa, a hora que você viu que já estava captando? Como que foi esse começo, assim, até para falar assim, ó, hoje, agora, a partir daqui vai ser a empresa Geotech? Então, dentro desse período que nós viemos para Campo Grande, trabalhou um tempo aqui, terminou a obra. Meu pai foi transferido para uma outra empresa que foi trabalhar fora do estado, foi para Santa Catarina. E eu continuei trabalhando aqui em Campo Grande, no finalzinho da obra. Aí nesse finalmente de obra lá, concluiu, eu fui dispensado, fui mandado embora, né, cara? E um amigo topógrafo, né, que tem uma participação, e a gente tem um carinho muito grande por ele, tinha alguns equipamentos de laboratório em casa.
né, ali foi o pontapé da Geotec. Falei, Gil, você está desempregado. Fui trabalhar de auxiliar de topografia para ele. Ajudando. Ajudando, assim, trabalho nunca foi um empecilho para mim, né? Então eu tinha que estar ocupado fazendo alguma coisa. Que legal. Então saí do laboratório, depois dessa demissão, fui ajudar esse amigo topógrafo e ele tinha esses equipamentos encostados em casa. E ele me ofertou, Gil, olha, eu tenho uma meia dúzia de equipamento, eu nem sei o que é, mas eu acredito que para você vai ter muito valor. De início eu tive muita resistência, a falar, não, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar esses equipamentos. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Preocupado com o compromisso de arcar com aquela responsabilidade. Gil, eu tô te dando equipamento, cara. Pega o equipamento, vai trabalhar. Que legal, cara. E nesse pontapé inicial eu ia ajudar ele de topografia e no contexto de amizade que ele construiu, ele já era um prestador de serviço. Ele falou, tem um rapaz que está começando um laboratório aqui, você precisa de controle tecnológico aqui na obra. Além de me dar o equipamento, ele me concedeu os primeiros clientes. Caramba, ele meio que te inseriu no mercado também. Enfiou no mercado. E ele já tinha um relacionamento legal com a galera da área e tal. Sim. Então, bacana. A gente foi se ajudando, eu ajudava ele no período com a topografia e no tempo de chamada eu ia fazer a parte de laboratório. E nesse período aí se passaram algum tempo, né, eu trabalhando no informal, né, não tinha empresa ainda, e meu pai fora de Campo Grande, em Santa Catarina, atendendo essa outra empresa que ele foi remanejado, né. E seu pai também é da parte de laboratório, laboratório, controle tecnológico. Sim, foi encarregado de pavimentação, encarregado de terraplenagem, sempre depois que ele iniciou a vida profissional dele, nunca fugiu da área da infraestrutura urbana e principalmente rodoviária, né? Grandes obras rodoviárias teve participação. E ali foi o pontapé do que é hoje a Geotec, né? Então passou-se um ano e pouco eu trabalhando informal, trabalhando num cliente PJ que não tinha nota fiscal, então não dava para ir tão longe, não dava para mirar e até a situação não favorecia a gente alcançar outros clientes, né, Rodolfo? E a primeira aquisição foi uma Honda Bis. Foi o primeiro veículo de locomoção da Geotec. Da Geotec, né? Uma Hondinha. Uma Hondinha Bis, 100 Bis. Que legal. Ali a gente colocava a caixa de mercado, a balancinha do INSI. Ia pro trecho. E aí eu comecei já a desprender do colega, né, do amigo topógrafo, que atendia a demanda dele, e aí a gente foi afastando e eu fui conquistando uma carteira de cliente maior, então assim, freelance todo sempre. Aí com 2 anos e meio começou um empreendimento em Campo Grande, muito grande, que foi o Sanear Morena 1. Foi o primeiro programa de saneamento de Campo Grande, já com a concessão da água e esgoto daqui. Então ali foi o boom da Geotec, né? Então ali... Aí foi onde? Mas aí você já tinha aberto CNPJ nessa época? Ainda não? Não, comecei a prestar serviço para os terceirizados dela, né, que por sua vez exigiu nota fiscal para pagar, vou precisar de um funcionário, aí eu me vi no aperto. Aí teve que correr, né? Aí fui chorar pro papai, né, cara? Pai, volta embora para Campo Grande. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Vem para casa, tem serviço para cá. E aí coincidiu com a finalização da obra que ele foi fazer lá em Santa Catarina, voltou e a gente juntou força. A gente juntou força, trabalhou mais 6 meses informal e aí nos vimos na necessidade de abrir o CNPJ da empresa, né? E assim, foi tudo muito difícil, porque 2 CLTs, né? Nenhuma experiência de mercado, nenhuma experiência administrativa se tratando de empresa, né? Como que lida com funcionário, como que lida com contador, para quem que eu presto conta. Que imposto que eu tenho que pagar, que imposto que eu tenho que pagar. Não sei nem o que eu tenho que pagar. E como que eu vou pegar esse valor que eu cheguei aqui e vou inserir vou valorar com imposto, com BDI, para poder mandar para o cliente e não tomar prejuízo. Então, assim, são coisas que a gente precisou errar muito para poder começar a achar um viés de acerto. Sim. Né? E aí, 1 ano e meio que nós estávamos já estabelecido com o CNPJ, meu pai atendia uma parte da cidade, eu atendia uma outra parte da cidade, a demanda foi exigindo uma concentração maior numa sala técnica
E aí meu pai foi ficando com essa parte de campo e eu fui me ajustando entre campo, sala técnica, processamento de dados, lançamento de informação. Mas aí no começo era só você e seu pai, Só até aí? eu e meu pai até esse marco de 1 ano e meio depois da formalização da empresa. Aí veio o primeiro funcionário. É isso que eu ia perguntar, como que começou a crescer a Geotec? Veio o primeiro funcionário, então um misto de Não é alegria. o Oziel não, né? Não é o Oziel não, é o Nildo, A cara. galera que tá assistindo aí não sabe quem que é o Oziel, mas é um funcionário bem antigo que você tem, né? O Oziel também faz parte de um marco da Na Geotec. hora que você falou, eu falei, será que é o Oziel ou não, né? Foi o Nildo Lisboa, que inclusive está no time até hoje. Tá no time também? Que legal. O patrimônio da Geotec está colado nele. Mas aí começou ali, né? O primeiro funcionário, depois 6 meses o segundo, né? E aí hoje a gente soma aí uma 47 funcionários ao todo, né? CLT. Fora os parceiros que agregam, né? Parte de mídia, TI, então isso é terceirizado, mas é tudo gente da casa também. 47 pessoas? 47. Rapaz, é gente, hein? É gente, tem que trabalhar. Pra galera que tá assistindo aí, ó, 47 pessoas, tá? 47 funcionários. Que legal, hein, Gil? Muito legal a história da Geotec, assim. Na verdade, pra gente que é novo, assim, você é um cara novo também. Eu sou mais novo, mas é bem inspirador, sabe? Sim. Então a gente vê o pessoal novo empreendendo e criando coisas, tendo ideia nova. Então, assim, pra mim é muito motivador e eu lembro quando eu comecei na área da engenharia, eu já conhecia a Geotec, não conhecia você ainda pessoalmente e já era uma referência pra gente, assim, sabe? Então, pra galera que tá assistindo, não só uma referência pra mim, mas eu vejo que a Geotec hoje no estado, ela é uma referência, assim, pra todo mundo que tá começando, a galera que já tá no mercado. Então, vocês estão de parabéns, assim, eu sou fã da empresa de vocês. E pra mim estar fazendo essa entrevista com você aqui hoje é uma coisa que eu já queria há muito tempo. Tipo assim, pô, a gente precisa contar a história desses caras, como que eles começaram, compartilhar esse conhecimento e mostrar que assim, ó, é possível, né, Gil, o cara sair de um emprego, ele construir uma empresa, construir um negócio sólido, um negócio bacana e incentivar a galera também. Que, assim, é claro que existem perfis de pessoa, né? Tem perfil do cara que é empreendedor, do cara que é funcionário. Só que, assim, para quem quer empreender, tipo, esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui é excelente. Porque mostra que, assim, tudo que é grande, que tem bastante coisa, começa pequeno, começa do zero, começa numa ideia, começa numa coisa simples. Igual você falou, pô, você começou o que você construiu hoje com um equipamento emprestado. Sim. E com todas as evoluções que você teve no meio do caminho, dor de cabeça e aprendizado, vocês chegaram aonde vocês estão hoje, né? Então, assim, pra gente é muito inspirador mesmo, Gil. Tipo assim, da história da Geotec, tem mais alguma coisa no início ali que aí vocês começaram a contratar as primeiras pessoas, né? Sim. E eu vejo assim, com a minha experiência, quando a gente começa a crescer e contrata os primeiros funcionários, a gente começa a ter os primeiros problemas, porque igual você falou, a gente quando recém ali monta uma empresa, a gente não tem experiência de nada. Então a gente não tem experiência financeira, a gente não tem experiência de controle emocional, a gente não sabe falar, não sabe como tem que lidar. E aí quando a gente começa a crescer, contratar pessoas, começa a surgir outros problemas, né? E aí como que vocês lidaram assim com esses problemas depois de começar a aumentar a equipe? Vou te dar um exemplo, problema de lidar com um funcionário, porque, cara, não é todo dia que a gente tá feliz, a gente que é dono de empresa, cara, tem dia que você tá com a cabeça desse tamanho, cheio de problema, só que assim, você tem que estar feliz, você tem que estar motivando a sua equipe, e esses problemas mesmo de lidar com funcionário, de como fazer as tratativas, como motivar a equipe, como que vocês lidaram com esses problemas? De gestão mesmo, gestão de pessoas, gestão de processo, conta um pouquinho pra gente aí. Na verdade, assim, tudo foi se organizando, né, Adolfo? Não teve gestão, né? Na verdade, assim, as coisas foram se encaixando. Um ponto positivo para tudo isso é que, assim, por mais que eu tinha menos tempo de mercado, eu sabia que era um laboratório de solos. Né? Então, a bagagem... Você já tinha botado a mão, né? Entende? Então, assim, eu vivi o que é um auxiliar de laboratório, eu vivi o que é esperar uma classificação para um laboratorista,
Eu vivi a experiência de esperar de se tornar um coordenador de controle tecnológico, de passar por uma pasta de fiscalização, entendeu? Então, assim, todas as etapas antes de eu ir para a vida real ali, de ser um empregador, né, de se tornar ali uma pessoa que está contratando, me ajudou a entender o lado do funcionário, entende? Então, assim, eu sempre comento com a minha equipe, assim, olha, para você mandar bem, você tem que saber fazer bem. Perfeito. Você entende? Então, para coordenar bem, você tem que entender o que é uma coordenação. Para você ser um bom líder, você também tem que ser um bom liderado. Você entende? Porque assim, o cara fala, eu nasci para ser líder, mas o cara não aceita uma reclamação, o cara não aceita feedback uma negativo, repressão, né? Então, assim, tudo isso é o que você falou, tem perfis. E eu soube lidar com os pontos negativos, pontos críticos na lida com os nossos funcionários, né? E até a gente se estabelecer com um número preocupante de funcionários para pensar em RH, a gente foi tateando. Né? Meu pai tem um perfil de tratativa com funcionário, eu tenho outro totalmente diferente. Né? Então, as posturas, né? a expertise dele e a minha, somando junto, trouxe para a gente uma possibilidade de lidar bem com os problemas do dia a dia. O funcionário que faltou e não foi, o funcionário que perdeu o ônibus, o funcionário que amanheceu doente, como que a gente vai repor isso se eu estou começando uma empresa? Como que eu vou desafio, né? Como que eu explico isso para o contratante que está com a frente de serviço para liberar, está com 40 funcionários lá na beira de uma vala, lá esperando a decisão de uma pessoa só? Né? Então, assim, correr, meu amigo. Então, assim, eu atendia o telefone, vendia o serviço, corria, emitia nota fiscal, cobrava. Então, assim... Fazia o financeiro, fazia o técnico, fazia a venda. Exato. Então, assim, eu acredito, né, que o sucesso e ter mantido, né, o primeiro funcionário conosco até hoje vai por conta disso. Né? Então, assim, antes de eu passar qualquer cobrança, eu vou saber abordar. Né? Legal. Entende? Eu vou saber conversar com esse funcionário, vou me posicionar, né? Eu vou tentar entender e passar para ele quais são as dificuldades dele. Né? Então, hoje sim, né? Depois de 17 anos, a gente pode falar em gestão dos departamentos da Geotech. Né? Mas até a gente chegar lá 9 anos, se estabelecer 9 anos, 8 anos, que está tudo se encaixando ainda, tem coisa que você implantou, não deu certo, você tem que voltar atrás, correr, tirar. Não, esse não deu certo com esse, tira daqui, põe para lá. Até se ajustar isso e encontrar uma forma de trabalhar, é tempo, energia gasta. Sim, muita. Energia gasta. E tem que estar disposto, né? A grande frustração da maioria que tenta começar um negócio hoje se dá porque acha, não, se eu fizer isso e isso aqui vai dar certo. Não, você tem que estar preparado para dar errado. Exatamente. Não é que... E dar errado faz parte do negócio, né? Faz parte da construção. Sim. Você não está pegando um modelo de nada pronto e está continuando, você está construindo. Legal. Você entende? Então eu falo, a Geotech é tijolo por tijolo. A primeira aquisição do veículo, o primeiro terreno que a gente comprou, a primeira edificação, a primeiro ajuste do laboratório, tudo isso foi se encaixando. É lógico que assim, a gente está falando da história da Geotech de uma forma muito resumida. Mas o primeiro laboratório nosso foi no fundo da casa do meu pai, na edícula. Caramba. Era uma edícula, um quarto, um banheiro, uma área de compactação, ali começou tudo. Né? E pronto. E começou ali, vamos vender serviço e, sobretudo, nós éramos uma empresa desde quando começou. Na postura de vender serviço, na postura de atender o cliente. Isso é legal. Não é porque eu sou eu e o meu sócio, que é meu pai, trabalhando nesse negócio, que a gente vai lá de chinelo de dedo, poxa. Perfeito. O que precisa para ir para uma obra de infraestrutura? EPI, uniforme. Então, assim, disso a gente não abriu mão desde o primeiro momento que a gente falou assim, somos uma empresa? Se nós somos uma empresa, a gente tem que fazer o que uma empresa tem que fazer. Cara, isso que você falou aí, eu vejo que tem alguns pontos bem importantes do que você falou. Primeiro ponto, para você liderar, você tem que ter a experiência. Então, não adianta, por exemplo, como que você vai ensinar um cara a mexer com a parte de laboratório se você não sabe qual que é o processo? Então, eu vejo que pelos caminhos que você passou, você construiu o processo, você passou por todas as etapas do processo, aprendeu cada uma delas ali, trabalhando em outros locais,
E aí quando você estruturou para começar a prestar o seu serviço e você trouxe pessoas para resolver isso, você já visualizava todo o processo. Então você consegue transmitir isso, né? Então assim, para a galera que está assistindo, uma dica bem bacana é, em qualquer área, né, da área da engenharia, você precisa construir os seus processos. Porque para você poder crescer e contratar pessoas, você tem que estruturar a parte de processo para colocar esse serviço para rodar e continuar evoluindo ali, não tendo que colocar mais a mão, vamos falar assim, né? Só que no começo tem que sujar a mão de graxa, não tem mecânico com a mão limpa, né? Então, fazendo um paralelo aí. Uma outra coisa que você falou, Gil, que é muito importante, é a parte de se portar como uma empresa. Sim. Então, assim, às vezes a gente vê que o cara tá começando a empreender. Só que, pô, se você tá começando a empreender, você ainda não é um CNPJ, o fato de você se portar como uma empresa faz uma diferença muito grande. Então, vamos dar um exemplo. Pô, se você é um engenheiro lá, você é um engenheiro civil, você quer vender projetos, no meu caso, eu vendo projeto. Você vende outros tipos de serviço. Mas aí você entra no Instagram da pessoa, o Instagram não comunica com o que ele vende. Uhum. Às vezes o Instagram do cara tem uma foto dele sem camisa lá que não comunica nada. Então, assim, um ponto, se portar como um profissional. Segundo ponto, se portar como uma empresa. Hoje em dia, as redes sociais, elas mostram muito claro isso. Então, assim, se você quer ser um profissional, você quer ter um CNPJ, quer crescer, cara, você pode ser sozinho, uma pessoa, você tem que se portar como uma empresa. Então eu dou um exemplo para a galera, você vai mandar uma proposta para um cliente, por exemplo, você é um profissional autônomo. Cara, você vai mandar uma proposta num Word, tudo desformatado, tudo bagunçado? Qual a credibilidade que você passa para esse cliente? Então, mesmo que você esteja começando, que você não tenha funcionários ainda, mas é um insight legal que você passou para a pessoa se portar como uma empresa, né? Sim, pô. E isso vai fazer diferença na hora de fechar contrato, de passar credibilidade para o cliente. Então é um insight muito, muito bom para a galera aí. Hoje a Geotech ela tem 17 anos de mercado, certo? Isso. Durante todo esse período que você falou aí. E eu vejo assim, na nossa área, na área da engenharia, na área de projetos, na área de execução, a gente viu um avanço muito grande em relação às tecnologias, né? Software, computador, então acredito que na época, vocês chegaram no início, tinha o AutoCAD ainda ou ainda não? Era o 2D. Era o AutoCAD 2D, mas não sim. tinha nada 3D. Não. E assim, nessa evolução da tecnologia, como que a Geotech, vocês lidaram assim com toda essa evolução tecnológica do nosso ramo? Questão de computador, de software, ferramenta. Vocês pegaram uma transição muito doida, né? Sim, foi bastante. Do AutoCAD pro BIM, a gente falando assim. Sim, e uma transição assim que ainda está se organizando, né? Uhum. Porque assim, para você falar, não, 100% do que a gente está entregando em BIM, hoje exige um trabalho de uma equipe muito grande, né? Perfeito. Até para você criar a tua formatação, tuas templates, né? Tudo aquilo que você vai entregar para o teu cliente. Mas a grande dificuldade disso tudo é se antenar às mudanças. A gente está num estado que, infelizmente, a informação chega para a gente depois que as coisas estão rodando, né, Rodolfo? Você é dessa área tecnológica, você sabe disso. Uhum. E quando a gente traz isso para dentro de um laboratório de mecânica de solo, concreto, asfalto, os ligantes, isso não é diferente. Então, às vezes, chega um certificado de ensaio de um CAP asfáltico aqui, fala, caraca, e esse CAP aqui, cara? O CAP tá rodando São Paulo, Rio de Janeiro, lá, a milhão. Entende? Aí tá chegando pra gente aqui um produto que ainda não foi nem divulgado pelos próprios fornecedores. Caramba. Então a gente tem que desenvolver essa curiosidade interna, né? Tem que desenvolver. O engenheiro ele precisa ser um pesquisador. Ele precisa estar antenado naquilo que está mudando. Principalmente a nossa área, que é tecnológica. Sim. Né? A área que vai envolver no resultado de um projeto de terraplenagem, de pavimentação, de restauração, soluções para isso, né? Precisa sair do arroz com feijão lá e trazer soluções inovadoras que sejam coerentes com aquilo que está sendo investido de recurso para aquilo que vai ser entregue para o usuário. Né? Então, é dever nosso da parte da engenharia consultiva e de laboratório de materiais estar antenado. Né? E eu desenvolvi isso na minha equipe, ela me ajuda com isso, entende? Olha, as NBR estão em constante mudança.
traz isso, vê se as nossas planilhas já estão calculando conforme o que mudou a norma, entende? Então, assim, precisa pesquisar. E sem dúvida nenhuma, motivar a equipe a seguir essas alterações, essas mudanças, né? Preparar, né? Uma coisa é você falar pro cara, olha, tem linha aqui, olhar pro cara e ficar... Tá, e aí? Deu 3D aí, né? E aí, chefe? E agora? E agora? Tem que investir aqui, né? Então, assim, a gente investe os nossos colaboradores, né? Então, a gente treinamento, impulsiona eles, né? Então, eu costumo falar assim, olha, vai vir um treinamento específico dessa área aqui. Tem alguém interessado? Aí eu tô. Então, a empresa vai te dar de presente esse treinamento. A gente gastou não, não é uma palavra errada. A gente investiu em funcionário que está com a gente até hoje, em funcionário que aproveitou essa onda de investimento, ó. Faz parte, né? Faz parte. Entende? O pior é você não investir nesse cara e ele ficar te dando trabalho, né? Então, exatamente. se serviu, se a empresa serviu para ele aprender, agregou, eu tenho certeza que lá na frente ele vai lembrar da Geotech com um coração alegre, né? Então, o que a gente propõe é isso, sabe, Rodolfo? Buscar inovação. A gente tem uma dificuldade muito grande porque a Geotech olha para essa questão da inovação, né? Investe em softwares, investe em equipamentos, atualiza equipamentos e eu tenho que lidar com a minha concorrência que às vezes não está olhando para isso. Então, assim, anualmente eu tenho um custo investido em calibração das nossas máquinas de ensaio, em inspeções de laboratórios terceirizados e acreditados. Então, assim, a gente sabe que a maioria da concorrência não tem esse mesmo cuidado. Então, isso agrega no nosso custo operacional. E eu tenho que competir com esse cara. É triste. Você entende? Então, assim, e hoje o nosso trabalho de mídia social, os clientes que contratam a gente, confiam no nosso trabalho, é mostrar para eles isso. A gente está em constante busca. É um desafio, né? É um desafio. Treinamento de equipe, investimento em equipamentos, tratar isso com fornecedores. Olha, nós somos uma empresa privada, eu preciso da sua sensibilidade na hora de me vender essa máquina de ensaio. Preciso investir em novos computadores. Tá aí, né? Quantidade de computadores, esperando o momento certo para a gente voltar a começar, né? É um produto novo que logo a gente vai ter uma divulgação, né? Que tá para nascer também, um novo produto da Geotech. E, antes de tudo, né, dar o próximo passo quando o pé de trás estiver firmado. Né? A gente sempre teve esse cuidado. Né? É o que manteve a gente no mercado todo esse tempo, né, Rodolfo? Legal. Investindo, treinando, preparando, motivando a equipe a ficar. Né? Então, assim, a gente não tem uma rotatividade de funcionários. Saiu daqui porque a concorrência cobriu o salário. Né? Então, o nosso time fica com a gente, entende. Fechado mesmo. Entende dos propósitos da empresa, entende dos objetivos. É muito claro onde a gente quer chegar. Eu acho que é importante a empresa mostrar isso para o funcionário. Aí eu estou aqui estagnado, não tem para onde ir, eu vou ter que olhar para uma outra possibilidade. Não, cara, fica aqui. Aqui tem um plano de expansão para você, tem um projeto. Um plano de carreira para o funcionário, né? Sim, lógico. Né? Eu acho que a grande sacada é essa aí. Gil, então, dessa parte que você falou aí, um ponto bem importante é a parte de, tipo assim, de preço, né, cara? Então, eu até tava conversando com um amigo meu esses dias, é uma tecla que eu sempre bato doído, assim, no nosso mercado, é a questão dos preços. Por quê? Eu vou falar da minha área, que é a parte estrutural, né? Então, cara, eu terminei a faculdade em 2015, desde 2015 eu escuto a mesma conversa. Projeto estrutural, R$15 o metro quadrado, elétrico, tanto. E aí, assim, isso em 2015, a gente está em 2024. Então, assim, olha o tempo que passou e os preços praticados pelo mercado ainda é o mesmo. Aí eu pergunto, a gente falando sobre estrutura e sobre concorrência e tudo mais. Na minha área, por exemplo, o cara que é profissional autônomo, qual é o custo que esse cara tem? Ele tem o custo do software, se ele paga um software original, né? Que hoje em dia tem gente que craqueia e faz, enfim. Se o cara usa um software original, ele tem um custo do software. Se ele projeta em casa, ele vai ter um custo mais em conta ali. Não tem problema não, vai assim mesmo. Se ele projeta em casa, ele tem um custo... Ele não tem custo de aluguel, ele não tem custo de... Tipo assim, praticamente ele vai ter os custos da residência, de energia, mas não vai entrar na conta. E aí, beleza. Quando a gente pega o preço de uma empresa, um CNPJ... Pô, um CNPJ, uma empresa igual a sua, que tem 47 funcionários, tem uma infraestrutura gigante, tem muita coisa. Tipo
tipo assim, não tem como cobrar o mesmo preço de um cara que não tem. Então, tipo assim, no meu caso, o cara que é projetista autônomo, ele não consegue cobrar o mesmo preço da empresa. Só que para o cliente final, que aí é onde o cliente não vê, né, que era o que a gente está trocando essa ideia aqui, o cliente às vezes ele não tem essa percepção. Que tipo assim, ó, peraí, para mim rodar tudo isso aqui é muito mais caro do que esse cara aqui. Então eu tenho situações que o projetista cobra R$ 1.500 num projeto, e aí o cliente chega em mim e fala, ó, fulano tá fazendo por tanto. Eu faço as contas no meu custo, cara, não tem como chegar. Então assim, uma sacada legal para a galera que está assistindo é o seguinte, os custos de cada empresa vai variar, então não tem como uma empresa grande cobrar o mesmo preço que uma empresa pequena que tem pouco tempo de mercado. Aí a gente entra em outras coisas, por exemplo, 17 anos que a Geotech tem de mercado. A história muda porque é um know-how, é uma história, vocês construíram uma marca, vocês têm uma história construída. Então, assim, tem um nome muito forte no mercado e tem uma equipe muito grande. Então, assim, tudo isso aqui na hora de definir um preço, não tem como ser o mesmo preço do cara que... Por exemplo, vamos voltar ao Gil lá atrás, o Gil quando ele começou? Pô, se fosse o Gil lá do início concorrendo com a Geotech hoje, você acha que o Gil ia cobrar mais caro do que a Geotech? Não tinha como, porque você fazia no fundo da sua casa, no quintal, e aí não tinha toda a infraestrutura que vocês têm hoje. Então, assim, essa questão de preço é um negócio muito complicado. E na parte de projeto é um negócio que me deixa puto, porque quem define o preço de projeto não é o projetista, é o mercado. Aí o cara me liga e fala, você está cobrando R$ 10 o metro quadrado? Eu falo, cara, eu não cobro desse jeito. Então, assim, se tratando de projetos, a gente tem horas técnicas, né? É um pouquinho diferente do serviço que vocês prestam hoje. Vocês também atendem a parte de projeto, né? Só que eu vejo que, assim, projetos são horas. Então, quando alguém me liga e solicita um orçamento, é exatamente isso. Quantas horas eu vou gastar, né? Se eu vou gastar 10 horas, 20 horas, 30 horas, coloco isso dentro do meu custo e defino o meu preço de projeto. Então, não tem muito mistério. E é uma coisa que a galera da engenharia, do nosso meio, não sabe cobrar, cara. E eu falo que os clientes mais complicados da nossa área são os clientes técnicos. Porque é o cara que tem conhecimento, que ele sabe a importância e não dá valor, infelizmente, né? Sobre essa questão, assim, do número de funcionários, de ser 47 pessoas, que, assim, é gente pra caramba. É que, às vezes, a galera que tá assistindo acha que é pouca gente, né? Só que, assim, como que funciona hoje na Geotech essa parte de gestão, a parte de liderança? O Gil é o cara que comanda tudo ainda? Ou você tem vários setores, tem responsável por cada setor? Fala um pouquinho pra gente disso aí, pra entender melhor. A gente tá se estruturando, né, Rodolfo? São 17 anos de estrada e a gente ainda se organiza, né? Então, hoje a gente tem departamentos autônomos dentro da empresa, né? Tem autonomia. Lógico que quando se trata de descentralização, e eu sou um cara extremamente centralizador, eu tive uma dificuldade muito grande. Isso é difícil, né, para o empreendedor, né? De tirar isso do meu alcance, sabe? Olha, departamento técnico, a gente tem aqui a engenheira Lohane que dá conta, ela vai tocar, tá aqui os parâmetros, diretrizes, ela vai tocar. Tem a coordenação aqui com o engenheiro Paulo, tem a topografia com o Oziel, tem projetos com o Ademar, tem financeiro com Gisele, contabilidade com Bruna. Vocês são as partes que vão definir os parâmetros de como vai tocar tudo isso de forma autônoma. Tem que fazer o departamento de vocês funcionar. Legal. E por muito tempo eu fui a trava dessa engrenagem. Né? Você foi a trava do crescimento da Geotech, exatamente, né, cara? Até porque assim, a preocupação maior sempre foi mostrar que a Geotech tem um produto diferente da concorrente. Legal. Não é mostrar que eu sou melhor, é mostrar que eu sou diferente. E outra coisa, mostrar por que os meus clientes têm que voltar a comprar comigo, voltar a fechar comigo. Então, eu sou um cara muito detalhista. Então, o departamento técnico fechava um relatório, Gil, tá legal? Tinha que pedir benção para poder mandar, sabe? E quando que você teve essa virada aí? Tipo assim, você falou, ó, peraí, eu como dono da empresa agora eu vou
Tipo assim, eu vou confiar nas pessoas e vou fazer a empresa crescer. Quando que você chegou nessa decisão aí e começou a delegar, né? Vamos falar assim. Sim. Na verdade, não foi virada, tá virando. Tá Né? virando. Tá virando, porque a gente ainda conversa muito a respeito disso e os compromissos, as viagens, acaba atrapalhando algumas coisas de datas. Olha, Gil, vamos sentar pra gente ver como vai ficar isso aqui? Então tem muita coisa ainda que a gente está ajustando. Mas eu confio na minha equipe extremamente. Legal. Você entendeu? Eu confio nelas. Não tenho preocupação com a minha equipe de sondagem que está fazendo o trabalho lá no campo. Não tenho preocupação com o trabalho que vai sair das mãos do departamento técnico, da topografia, os relatórios que o financeiro tem que mandar para alguns clientes específicos. Entende? Eu deixo eles atuar. Mas assim, eu fico, meu Deus, será que eu precisava dar uma olhada? Você entende? Mas eu entendo. Essa parte aí, Gil, não é só você. Eu vejo que, tipo, vários empresários é dessa forma. Eu fui dessa forma também. Então eu lembro quando a gente começou a crescer lá e começou a contratar pessoas. E aí, pô, por se tratar de projeto estrutural, eu pensava assim, peraí, eu vou deixar outra pessoa fazer um estrutural, mas será que esse cara vai fazer a mesma coisa que eu faço? Será que ele vai fazer melhor que eu? Será que ele vai fazer do jeito que eu faço? E aí, compartilhando assim a minha experiência, o que eu percebi com o tempo? A gente percebe que um pouco é um problema de ego nosso, Sim, pô. né? De tipo, não, que a gente é o dono, que é um negócio que a gente quer estar a par de tudo. E tipo assim, o dono da empresa, ele realmente tem que estar a par de tudo. Mas não tomar todas as decisões da empresa. E aí, quando eu cheguei nesse ponto aí, eu tinha medo, porque eu falava assim, peraí, se der algum problema, a responsabilidade é minha. Se tomar prejuízo, eu que vou ter que assumir o prejuízo. E aí, o que eu descobri com o tempo? Eu descobri, tipo assim, quando a equipe foi crescendo, que tinha gente melhor que eu, cara. Aí pra mim, foi uma virada de chave muito boa, assim, porque eu percebi assim, eu falei, não, peraí, eu não sou o melhor cara que tem aqui. E não tem como a gente ser uma empresa grande, crescer muito, a gente sendo o melhor em todas as áreas. Sim. Então, assim, cara, se eu não manjo muito de tal coisa, eu tenho que ter um cara que manja mais que eu que mexe com isso aqui. Ele resolve isso, eu vou resolver isso. E na minha trajetória eu percebi isso, cara, que tinham pessoas que resolviam melhor que eu. Isso pro empresário é excelente. Você ter pessoas na sua equipe que resolvem mais que você te dá uma liberdade e uma segurança para você fazer outras coisas. Então, por exemplo, tem um horário igual esse aqui, a gente está no horário de expediente, para a galera que está assistindo aí, não sabe qual é o horário, a gente está no horário de trabalho. Então, assim, é possível quando você tem tudo organizado, a gente conseguir fazer uma entrevista igual essa. Sim. No meio do horário de trabalho, né? Porque antes, se fosse lá atrás, você não ia conseguir. Não. As fugas foi por causa disso. Exatamente. Mas assim, a gente tem trabalhado bastante e eu sou um cara muito aberto a escutar, sabe, Rodolfo? Por mais que eu sempre centralizei em mim para ter a resposta final de tudo, eu sempre ouvi muito. Então, ouvi muito, inclusive as críticas, a gente definiu que isso aqui ia ser diferente, você pulou na frente, mudou o que a gente tinha conversado, pô, entende? E uma herança que eu tenho do meu pai foi essa, né? Ele sempre delegou algumas funções e deu a credibilidade para essa pessoa fazer o serviço. Então, assim, você é responsável por esse carro. Para ele pegar o carro, ele ia procurar o responsável que tinha delegado, eu falei, eu posso usar o carro? E é o que eu faço dentro da empresa. Pessoal, olha, eu preciso disso aqui, tem como liberar? Você entende? Vou precisar de uma comunicação, né? Sim, poxa, entende? Então, assim, hoje eu preciso trabalhar as questões estratégicas da Geotech. Eu não posso mais me prender mais a uma preocupação de um relatório que está saindo dentro do laboratório, do boletim de sondagem, entendeu? Do relatório do administrativo. Eu tenho que estar disponível para essa questão estratégica. Né? Então, quando a gente percebeu isso, e eu acredito que a idade vem agregando, né, conhecimento para que você fique livre de alguns medos, eu aproveitei isso. E sem dúvida nenhuma, minha equipe é brilhante, cara. Massa. Minha equipe é brilhante. Eu vejo muitas pessoas falando assim, a equipe é difícil. Eu não achei difícil montar a equipe que a gente tem hoje. Todos eles sempre comprou bem a ideia do que eu falei, o objetivo da Geotech é esse. A minha pretensão é chegar aqui. Tal ano marco, a ideia é a gente expandir para cá. E eu quero que vocês vão junto. Entende? Então, assim, eu fui muito abençoado com o que eu tenho hoje
dentro dos departamentos, sabe? Quem está Legal. pilotando os departamentos. É uma coisa você apelidar uma área da tua empresa de departamento. A outra coisa é ele ser um departamento, ele se tornar um departamento. São coisas bem diferentes. São, né? poxa. Então, assim, os nossos departamentos, embora ainda precisa de muito polimento ainda para chegar ao ideal, quem está à frente do serviço são pessoas idôneas, são pessoas que eu confio. São pessoas que eu deixaria a empresa e ficaria fora sem nenhum problema. Você entende? Isso é legal. Então, assim, hoje eu sou um cara abençoado por eu ter uma equipe. Você entende? E saber que dentro de todos os estudos que a gente faz com a equipe, as pesquisas internas que a gente analisa para ver motivação, pretensões, objetivos, a gente percebe nas respostas deles que o interesse é ficar. O interesse é crescer dentro da empresa, o interesse é vestir Isso é bem difícil hoje a em ideia dia. da empresa. Muito entende? difícil. Então, assim, eu prefiro mostrar resultados, sabe, Rodolfo? Porque ficar prometendo, fica junto aqui, quando a empresa crescer, você cresce junto. E é uma coisa, Gil, que se a gente for falar assim de crescimento, a gente vê que, tipo assim, não é só grana, né? Não é um negócio muito doido. Porque às vezes a gente pensa, o funcionário, crescimento pro cara ele ganhar, sei lá, 2.000 a mais, R$1.000 a mais. Só que às vezes isso pro cara não é um crescimento, porque tipo assim, eu vejo que as pessoas elas querem ser reconhecidas. Então, o cara entrar na empresa, vamos supor, como um técnico em laboratório. O cara começou ali, vê como que funciona, aí você pega esse cara, joga ele para um outro cargo melhor, aí joga para um outro cargo, depois você joga o cara para coordenar uma equipe, um setor. Então, tipo, eu vejo que quando esse cara ele passa pelo processo e vai evoluindo, e você vai reconhecendo o trabalho da pessoa, né? Então, reconhecer, o cara fez um trabalho excelente, você sobe o cara de cargo, o dinheiro é importante, afinal todo mundo trabalha por isso, mas eu vejo que não é só grana, cara. Não é só grana e às vezes acontece situações que, beleza, o cara vai tomar uma decisão por causa de dinheiro, então... às vezes o cara, tipo, você vai ter um funcionário que talvez o cara vai embora por causa de R$200. Só que quando o negócio não é mais dinheiro, é propósito, igual você falou, é visão de futuro, ver para onde que a empresa está indo, e você está reconhecendo os seus funcionários, aí já não é mais grana. Sim. Porque às vezes o cara vai ter uma proposta, para ganhar R$1.000 a mais. Cara, ele já tem claro para onde ele está indo, ele não vai... beleza, hoje eu ganho um pouquinho menos aqui, mas é uma empresa que valoriza o meu trabalho, que me reconhece, que aqui tem uma equipe bacana, unida e que a gente vai crescer muito ainda e tem um propósito. Com isso o cara ele não vai buscar outro emprego, né? Então, muito bom, Gil, parabéns pra caramba, porque é difícil, cara, é difícil hoje ter uma equipe engajada com a empresa, entende? Sim, então vocês estão de parabéns. É isso aí, é isso aí. Gil, hoje, a gente falando sobre qualidade e excelência, como que a Geotek ela faz assim, quais são as estratégias para poder o cliente retornar? A gente vê hoje em dia que é muito difícil assim a tratativa com o cliente, você ter clientes que são recorrentes, que voltam, porque assim, a gente sabe que quando a gente faz um bom trabalho, é quando o cliente retorna. Então assim, o que a Geotek faz hoje que faz os clientes retornar, indicar a Geotek para outras pessoas? Qual é esse diferencial que vocês fazem hoje em dia aí? Bacana, Rodolfo. Eu acredito que é você entregar aquilo que você está propondo para o cliente, né? Então, o relacionamento com o cliente começa na proposta. Então, assim, eu preciso formatar uma proposta para vender a diferença do que eu estou propondo em relação às demais cotações, porque o cliente não vai vir aqui e vai fechar a proposta contigo sem ter antes pesquisado outros preços. A não ser que ele fidelizou, já tenha feito várias pesquisas e o nosso preço está dentro daquilo que ele buscou em relação a unir a qualidade do serviço entregue, aquilo que ele está buscando de prestação de serviço. Então, assim, eu sou fiel à questão contratual, entende? Então, assim, se o cliente... a gente até provoca os clientes a fazer os inserts lá no campo, né? Contratou uma bateria de sondagem, qual que é a previsão? A gente faz questão de avisar, olha, entre o dia tal e o dia tal, nossa equipe vai estar em campo. Mobilizou para atender, olha, equipe mobilizada para os trabalhos em campo. Então, assim, às vezes a gente está no meio da rotina de inspeção, prospecção em campo, chega o contratante.
Ah, quero olhar a tua caderneta de sondagem, quero olhar a tua caderneta de coleta de material. Tipo uma fiscalização ali. Fiscalização. Pode ir lá a qualquer momento, você vai Sem ver problema. sem problema. Então, assim, a nossa equipe, a gente treina para mostrar essa responsabilidade. Ah, contratou 10 pontos de coleta, cara, é para fazer os 10 pontos de coleta. Não é para você fazer uma e pular outra, fazer uma e pular outra. É para fazer os 10 pontos. Nós fomos contratados, vamos receber por isso aqui. Você entregar o que foi entende? contratado. Então, todo o trabalho, desde a venda do serviço, a preparação da equipe, as conversas que a gente tem, é o mesmo serviço, é uma rotina, não muda, mas o Rodolfo contratou hoje, o Antônio contratou amanhã, a Maria contratou depois de amanhã. Se for o mesmo serviço, a gente vai ter as 3 reuniões, os 3 serviços distintos. Então, assim, a engenheira Lohane, ela vai chamar o encarregado de sondagem, o encarregado de equipe lá, vai explicar, olha, são tantos furos ou são tantas coletas, o trabalho consiste nisso, consiste naquilo. A gente implantou para qualquer trabalho de campo a rastreabilidade com o georreferenciamento. Então, assim, a coordenada na foto, horário, dia, um cenário para enquadrar que de fato a equipe foi lá. Ah, eu não posso acompanhar a equipe. Calma aí, a gente vai evidenciar que a nossa equipe foi lá fazer seu trabalho. E também, até você falando isso, tem clientes e clientes, né? Sim. Então, assim, o perfil de cliente da Geotech, por exemplo, hoje existem alguns clientes que você fala, ó, não, tem cliente que eu não quero atender. Eu tô perguntando isso porque, no meu caso, existem algumas situações assim, de projetos, vou te dar um exemplo. Se é um cliente que é sempre problemático, que o cara sempre quer o projeto para ontem, não é problema pra gente, porque você precisa para ontem, beleza, vai ter uma diferença, mas se a gente conseguir atender, a gente vai atender. Só que eu percebi depois que eu comecei a trabalhar bastante parte comercial, parte de vendas, e estudar sobre isso, sobre prospecção ativa, a parte que eu fazia só a passiva, então sempre o cliente vinha até mim, e eu comecei a prospectar e falar com pessoas e tal. E eu percebi que nesse decorrer aí tem alguns clientes que um determinado perfil que eu não quero atender. Sim. Então, assim, como que você lidar com isso hoje, assim, na Geotech? Tipo assim, qualquer cliente que chegue e procura a Geotech, ou vocês têm um cliente mapeado ali ideal, que é um perfil, assim, de cliente, você fala assim, ó, a Geotech, o perfil de cliente que ela atende é isso aqui, ou hoje qualquer pessoa você atende, tem alguns clientes, porque assim, a gente falando de empresa, viabilidade, de serviço, algumas coisas não compensam. Então, vou dar um exemplo, no meu caso, eu estou trabalhando só com um projeto estrutural. Então, às vezes o cliente me procura para fazer um projeto elétrico, algum outro projeto. Eu poderia pegar esse serviço? Poderia, para terceirizar. Só que assim, não é o meu foco. Então, nesse caso, alguns clientes eu perco, né? Então, eu deixo de atender o cara, porque olha, eu não atendo essa área, mas eu tenho algum parceiro para poder te indicar. Como que você lidar com isso hoje, dentro da empresa? Volto a dizer, o relacionamento começa lá na proposta. Então, assim, se o cara... A gente tem um mínimo, né, Rodolfo? Por exemplo, eu tenho um custo operacional da minha equipe de sondagem. Certo, para rodar, né? Você é um engenheiro que vai fazer um projeto estrutural. As tuas possibilidades te permite contratar meu mínimo? Se permite, eu vou te atender. Legal. Você entendeu? Legal. Então, assim, do cara que vai fazer 2 furinhos para fazer um projeto para um sobrado pequeno ao cara que vai fazer um grande empreendimento, a Geotech está pronta para atender. Show. Só que assim, eu não vou abrir mão da qualidade do nosso trabalho, nem suprimir as condições que eu ofereço para minha equipe para poder satisfazer preço. Legal. Então, assim, se minha sondagem mínima é R$3.000 lá, eu não vou baixar para R$1.000 lá e falar pro cara, olha, você não vai almoçar hoje, ou você vai ter que dormir dentro da cabina do caminhão, ou, entendeu? Então você vai ter que viajar e dormir no posto de combustível dentro do caminhão. Isso aí eu não vou abrir mão. Não faz parte da cultura da empresa, né? Então, assim, isso é importante falar. Eu não abro mão do conforto da minha equipe. Então, eles almoçam bem, pousam bem quando estão em viagem, entendeu? Tem permissão para as refeições em restaurante. Ah, precisa tudo isso? Precisa, poxa. Legal. É o cara que está lá rachando a cabeça no sol quente, né? É o cara que está entrando dentro de uma área hostil, cheio de possibilidades que expõe a vida dele. Então, assim,
o que a empresa puder fazer para conforto seria o mínimo, dele, né? a gente vai fazer, entende? Então, assim, respondendo a tua pergunta, se ele estiver disposto a pagar aquilo que a gente está propondo, a gente atende do pequeno construtor ou do projetista autônomo ao grande contratante. Legal. Você entende? Excelente. É os requisitos que posto à mesa. Olha, eu te atendo dentro dessas condições. E eu não tenho é também, só preço, né, Gil? Não, eu tenho a questão da sazonalidade. Entende? Então, assim, eu tenho uma janela aqui de uma semana. Eu não tenho nenhum contrato para atender grandes empreendimentos. Mas encaixa aqui 3 projetistas, uma construtora, a equipe vai estar envolvida ali atendendo. Legal. Entende? Então, assim, olha, Rodolfo, consigo te atender daqui 2 semanas. Dá para você esse prazo? Não, Gil, preciso para essa semana. Eu te agradeço, a amizade continue e vida que segue. Tudo certo. Exato. Nesse ponto que você bateu aí, eu acho importante falar pra galera o seguinte, cara, não é só preço, né? Não. Então, assim, esse é um perfil de cliente de verdade, assim, dentro do que eu faço hoje, às vezes a gente atende porque realmente precisa atender, mas eu não quero focar nos clientes que sempre tá buscando preço. Sim. O cara que toda vez, tipo assim, pô, tudo isso, o cara ali tá cobrando menos, aí fica comparando o preço. Tipo assim, esse tipo de cliente eu não é que eu não vou atender, Sim. quando for necessário eu vou. Mas é um tipo de cliente que eu não quero focar. Sim. Agora eu quero focar nos caras que são parceiros. Sim. Que aí é o que eu sempre falo, cara, eu nunca coloco dinheiro na frente das decisões. Por quê? Porque quando o cara é parceiro, é parceiro. O dinheiro, tipo assim, vai vir, a gente vai crescer, vai ganhar grana, só que você não coloca o dinheiro na frente dos negócios. Por quê? Pô, eu cobrei X pra fazer o projeto. Deu alguma coisa, cara, precisa revisar, precisa olhar tal ponto, precisa lá não. Cara, nós somos parceiros. Beleza, esquece aí, vamos lá, tamo junto, olha, tem como pagar? Pô, cara, não vai ter como pagar agora, mas... Então, assim, eu quero trabalhar com profissionais que sejam parceiros. Sim. Então, não é aquele cara que ele só vai te procurar, perguntar quanto você cobra, comparar com outro cara e tipo, não vou fechar com você agora porque ficou R$500 mais caro, R$1.000. Então, é buscar realmente pessoas e empresas que, tipo assim, não que não pense em grana, mas que deixa a grana ali um pouco de lado e foque em relações comerciais e parceria comercial. Porque uma hora não vai ser só grana, né? Sim, sim. O dinheiro, eu costumo dizer que ele é a cereja do bolo, né, Rodolfo? Em questão de remuneração, satisfação do teu funcionário, a satisfação do teu cliente. A partir do momento que a empresa ou a pessoa PJ ali começa a colocar os valores dele em mesa, Perfeito. na discussão, na proposta, esses clientes deixam de te procurar. Você entendeu? Automaticamente, quando você manda uma proposta bem elaborada, falando do seu método de trabalho, das condições que você tem para atender ele, das condições que ele precisa te oferecer para você chegar no sucesso do que você está prestando de serviço, esse cara vai chamar você de fresco. Não, esse cara é fresco, eu não quero atender muita coisa. ele. Não, para um serviço desse você tem que assinar contrato? Tem, poxa. É processo, É regra né? da empresa, entende? Então, assim, o cliente, quando ele acha que você está criando um sistema, uma gestão que exige um pouco mais de atenção ou burocracia, ele não te procura mais. Agora, o cara que entende que aquilo ali é um processo, faz parte, né? ele vai te contratar. Você entende? Então, assim, Muito bom. Eu vejo dessa forma. Por muito tempo, eu sempre tentei ajustar para atender o cliente dentro da expectativa dele, que era barganhar. Entende? Então, assim, ele fazia uma tomada de preço, captava vários valores, aí abria o meu melhor preço para o concorrente, ele baixava o dele, ele voltava para mim, Gil, eu quero fazer com você, mas está aqui o Beltrano lá que faz 50% você está fazendo, faz para mim também. E para mim não perder mercado, eu ia lá e atendia o cara. Putz, você entende? Também já fiz isso também. E assim, faz parte, né? São os erros que a gente cometeu, né, Rodolfo, ao longo desse tempo aqui, que hoje nos arregimenta a não cometer mais. Legal. Então a gente tem os dados que nos impulsionou a chegar ao custo operacional de cada equipe e qual que é o mínimo para tirar um caminhão de dentro do pátio, o mínimo para tirar um carro de apoio. Você entende? A gente tem esses números na mão hoje. Legal. Entende? Então, vamos concorrer. Se o preço padrão da concorrência já é inferior àquilo que a gente tem de custo, eu não
gastar energia lá. E pronto. Não vou, deixo de ir, entendeu? Então a ideia é você pôr seus valores, entende? E você mostrar por que você está lá. Uma coisa é você fazer teu projeto estrutural abrindo mão de uma série de pré-requisitos que vai garantir o sucesso do teu trabalho. Correto. Para atender só questão de valor. Às vezes você é tentado pela condição financeira que você está no momento, você é tentado porque, puxa vida, esse mês não entrou nenhum projeto, não entrou nenhum trabalho, pô. Isso aqui ia me ajudar a pagar a água, a luz, a energia, o telefone. Mas são princípios e valores, né? Mas se você deixa de olhar para a questão do propósito, você começa a se perder ali. Aí aquele cara ali vai falar do seu método de trabalho para o outro vai falar para o outro. E aí é uma corrente, cara, né? Legal. Nesse ponto que você falou, eu vejo uma coisa muito importante, assim, para os profissionais e para as empresas, né? Tem que se posicionar. Então, assim, aquela conversinha que, o cliente sempre tem razão. Não é o cliente sempre tem razão, desde que ele esteja certo. Eu ouvi isso esses dias em algum lugar aí. Então, assim, o cliente tem razão? Tem, quando ele estiver certo. Quando ele não estiver certo, o cliente não tem razão. Então, por exemplo, se na empresa de vocês têm um processo comercial definido e tipo assim, primeiro é proposta, depois reunião com o cliente, depois assinar contrato e aí inicia o serviço. Aí o cliente chega em você e atropela todo o seu processo. Peraí, a empresa tem que se adaptar ao cliente? Tipo, cada cliente que chegar aqui, a empresa vai ter que mudar tudo que ela faz para poder atender a necessidade do cara? Então esse perfil de cliente que ele não respeita os processos da empresa e nem entende os processos da empresa, cara, talvez seja cliente que não compensa gastar energia com esse cara. Sim. Agora, se você tem um cliente que o cliente entende assim, pô Gil, beleza, pode me mandar a proposta, vamos fazer uma reunião para a gente poder discutir, faz o contrato aí, me manda, eu vou assinar, vocês podem dar início no serviço. Um problema que eu tinha muito grande com projetos, e é um problema que várias empresas de engenharia de projeto têm, é o seguinte, o cliente, quando ele chega para procurar um projeto, o projeto já está atrasado. E aí o que acontece? O cliente quer atropelar os processos da empresa. Não, pode dar início aí, não precisa de contrato não sei o que é, beleza. Você faz o contrato, dá andamento certinho, só que aí você pede para o cara, por exemplo, 30 dias. E assim, principalmente os clientes que são técnicos, eles não entendem o seguinte. Cara, quando tem uma empresa, por exemplo, sua empresa, se eu chegar aqui e falar para você, Gil, tem um projeto para você entregar semana que vem, você consegue atender? Primeira coisa que você vai falar assim, peraí, eu vou analisar. Essa análise, ela consiste no seguinte, você analisar o seu fluxo interno que você está projetando. Pô, tô rodando 20 projetos ao mesmo tempo. Minha equipe está toda ocupada, aí você olha no cronograma, tipo, quando que alguém da minha equipe vai estar disponível para atender esse cara? Aí você olha, pô, daqui 20 dias só eu consigo atender esse cara. Aí você retorna para o cliente. Cliente, seguinte, eu consigo te atender daqui 20 dias. Às vezes esse cara não vai fechar com você, porque realmente ele vai precisar correndo. Só que eu percebi, cara, que era um erro que a gente cometia muito grande, que era sempre assim, não, daqui 30 dias eu te entrego. Só que o que acontecia? A gente não entregava, pô, o projeto atrasava. Por quê? Porque eu prometia 30, só que tinha 20 rodando, não tinha um planejamento, a equipe não ia conseguir resolver isso aqui. A hora que chegava perto de entregar o projeto, a gente começava a fazer. E aí eu percebi que isso, dentro dos aprendizados, a gente tem um problema de gestão, né? Então hoje eu vejo que, cara, o cliente não pode atropelar os processos da empresa. Se o cliente quiser atropelar os processos da empresa, cara, não compensa gastar energia com esse cara. Só que aí existem situações assim, situações que a empresa precisa de grana, agora situações que a empresa tem caixa. Não que a gente vai tratar mal um cliente, que a gente vai fechar a porta, não vai atender. A gente vai falar pro cara, fulano, é o seguinte, você quer que a gente atenda, a gente vai atender, mas existe um processo comercial. Eu preciso te mandar uma proposta, eu preciso do contrato para depois startar a minha equipe. E o serviço que você fecha comigo, ele não é iniciado hoje, amanhã. Eu tenho projetos rodando interno, então dentro do meu planejamento e dentro do que eu te passei na proposta, tem uma previsão de prazo que eu vou te entregar. E eu percebi que depois que a gente começou a fazer isso assim, olhar a equipe interna, o planejamento de tudo que está rodando, quando que eu vou conseguir atender o cliente, fechar o contrato com o cliente, não falhou mais prazo.
Só que assim, a gente não pode deixar o cliente atropelar o nosso processo, né? Acho que esse é o maior insight que tem para deixar para a galera aí. E fazendo um parênteses, né, Rodolfo, eu percebi também, com os nossos clientes aqui, o cliente não consegue esperar no vácuo, cara. Então, assim, você deu um prazo para ele. Tem que criar um mecanismo entre o cumprimento do prazo e a entrega. Você entende? Você vai entregar daqui 30 dias, você já comunicou, você explicou todo o processo, que nesse intervalo tem os serviços que estão em andamento, em conclusão, mas você tem que estabelecer, a cada 7 dias eu tenho que dar uma retorno satisfação. Isso é bom. Contratante. Entende? A partir do momento que a gente começou a implantar isso aqui dentro, os feedbacks negativos diminuíram grandemente. Que legal. Entende? Então, assim, a gente percebeu, olha, a gente está fazendo o que manda o figurino. Tem o cronograma, está dentro do cronograma? Está dentro. Mas tem alguma coisa que a gente tem que fazer nesse meio tempo aqui. Porque entre a contratação e a entrega de serviço tem 30 dias. Tem procedimento de ensaio que leva 6 meses, cara. Caramba. Você entende? Você vai ficar 6 meses sem falar com o teu cliente? Não tem como, né? Você entende? Você tem que dar passou lá, sei lá, 30 dias lá, dá um e-mail, coletamos já tantos números de pontos do ensaio. Passou mais 30 dias lá, olha, coletamos mais tantos números de ensaio. Essa aqui é a prévia dos resultados coletados até hoje. Você entende? Então o time tem que estar preocupado e olhando para essa gestão do tempo e de todo o trabalho que está dentro da equipe para ir poder aplicando esse feedback com o cliente. Você Legal. entende? Então assim, isso, nossa, pensa que foi surpreendente. Gil, e até para negociar prazo com o cliente. Porque assim, cara, quem trabalha com projeto sabe, às vezes o projeto vai atrasar. Acontece, pô. O cara que tem uma empresa de projeto que ele fala, minha empresa nunca atrasou um projeto, é mentira, não existe. Então, assim, os projetos vão atrasar. Só que a gente tem essa comunicação com o cliente ali direto, tá informando que o projeto está sendo feito, está sendo produzido e tal. Quando você vai atrasar, e claro que um atraso você vai visualizar ele com antecedência, até para você comunicar um atraso com o cliente é diferente. Então, imagina que a gente tem 30 dias para entregar um projeto. Esse projeto a gente visualizou no dia 15 que ele vai atrasar. E quando a gente for comunicar ao cliente, a gente vai comunicar ao cliente no dia 15. E não no dia 29. Porque é diferente, você chegar no cliente dia 29, você tem 30 dias, no dia 29, você chega no cliente e fala, fulano, a gente não vai conseguir terminar seu projeto e tal, porque, enfim, problema da empresa, deu problema aqui, não vamos conseguir. O cliente vai falar, cara, tô nem aí, você me prometeu 30, se vira, fica sem dormir aí e resolve. Só que agora quando você chega no dia 15 e você comunica o cara, fulano, é o seguinte, pelo nosso planejamento aqui, a gente analisou, o seu projeto vai atrasar 3 dias por conta de umas demandas que eu estou resolvendo aqui. Enfim, justifica para o cliente. O cliente, às vezes, ele pode até não gostar de ter o projeto atrasado. Só que como você está comunicando com muita antecedência, esse cliente também vai se programar para as coisas dele. Sim. E aí acaba que você consegue ganhar prazo em projetos, né, quando você faz dessa forma. Agora, quando você comunica já na cara, putz, o cliente fica puto, aí atrasa, aí na hora de te pagar é dor de cabeça. Então, uma dica para a galera aí é o seguinte, visualize os atrasos antes, né? Sim. Faça essa comunicação como o Gil deu a sugestão de comunicar por etapas. Então, se for um projeto de 30 dias, você não esperar falar com o cliente só na etapa de proposta ali e inicial e depois só mandar o projeto para o cliente, seria como se fosse cuspir o projeto, né? Toma aqui, ó, o projeto. E sem contar que assim, você percebeu o atraso, você tem alguma coisa para apresentar? Legal. Cria um gancho com o cliente, olha, a gente está trabalhando no projeto, vai atrasar, até aqui tem uma etapa X que eu estou te apresentando, analisa por gentileza se tem alguma coisa para melhorar, alguma coisa que você deseja acrescentar ou tirar, entende? Então assim, você envolve o teu cliente no teu prazo que vai acabar atrasando, entende? Então o cara... É interessante a pessoa enxergar que você está trabalhando no projeto dele. Que muitas vezes, Rodolfo, o atraso justificado é porque você não está trabalhando no projeto, cara. Entrou outra coisa no meio, você deu prioridade, perdeu o time da coisa, entendeu? A grande maioria é por isso. Não, chegou um outro aqui que precisa de uma revisão que você entregou há 6 meses atrás. Isso é complicado. Você tem que trabalhar com essas possibilidades, entende? Sim. Então, quando você traz o cliente bem informado, dando esses feedbacks de tempo em tempo, né, até você cumprir a entrega total,
e insere essa possibilidade dele ir analisando o que você está fazendo, poxa, cara. Você dá uma tranquilidade pro cliente, né? Tranquiliza, porque esse cara também tem um prazo. Sim. Você entende? Ele também precisa responder alguém. Entende? Então é a cadeia. Então se você falha aqui, vai falhar aqui, que vai falhar lá. Entende? Então, um cobrando o outro. Entende? Então a gente, principalmente nós que trabalhamos com essa prestação de serviços, é muito importante em levar bem organizado. Gil, hoje qual é a importância assim da cultura organizacional da empresa? Como que vocês aplicam isso com os seus colaboradores para mostrar o que você falou, a visão da empresa, quais são os valores, os princípios? Como que você faz hoje nessa parte? Rodolfo, juntando o que a gente conversou até agora, principalmente esse último ano, a gente está trabalhando de uma forma bastante intensificada na construção disso tudo. Né? E a ideia nossa é que o funcionário, do que está entrando na empresa como um aprendiz, ao mais velho, ao mais antigo, entenda os propósitos da empresa. E ele enxerga aonde ele está, o que tem para trás dele e o que tem para frente. Você entende? Então, assim, hoje a gente trabalha dentro desse desenho para implantar, visualizar na nossa área operacional, nas nossas áreas institucionais, para que eles enxerguem isso. É muito importante. E o que vai definir a chegada a um outro patamar tem lá suas prerrogativas. Não é tempo de casa que vai ajudar ele a ir para frente, entende? Sim. Então, assim, eu estou aqui no ponto A da primeira etapa de qualificação do técnico. Para mim, para o outro ponto aqui, eu tenho uma série de requisitos. Entendeu? Então, essa série de requisitos eu preciso cumprir para mim ter atribuições para mim chegar lá no meu chefe de equipe, no meu coordenador e falar assim, olha, gostaria de me submeter a uma nova oportunidade. Mas primeiro o chefe de equipe, o coordenador vai perguntar, você já atende todos os pré-requisitos? Então isso é divulgado, é ilustrado para que cada funcionário entenda onde ele está. Se ele quiser evoluir, ele sabe o caminho. Então, tá claro. Exatamente, está claro, entende? Não precisa eu ficar preocupado que tem que ficar 2 anos na Geotec para me conseguir uma nova oportunidade. Não. Depende dele, né? Depende da pessoa. Se ele for contratado hoje como um ajudante e em 3 meses que ele cumprir o período de experiência dele, ele já somar atributos para se tornar um auxiliar de laboratório, depois um laboratorista, um auxiliar, aí vai depender só do investimento dele na própria carreira dele. Legal. As ferramentas estão propostas dentro desse plano. Tem que ter ensino fundamental com a área, depois já tem que ter ensino médio. Depois do ensino médio você precisa ter tem que ter uma formação técnica. O técnico te permite caminhar até aqui. Daqui para lá você tem que ter uma formação superior. Então hoje, tipo assim, a Geotec ela incentiva também os colaboradores a evoluir, estudar, fazer um curso técnico, uma faculdade, se especializar, treinamento. Pô, isso é muito bom. A gente impulsiona, cobra isso. Às vezes fica até chato, né? Vamos, meu filho, vamos pra frente. Bora, tem que evoluir, né? Evolui. Alguns falam, não, aonde eu tô tá bom pra mim. Esse a gente vai respeitar. É reconhecer o perfil da pessoa também, aqui, né? Essa posição aqui, o que eu tô ganhando aqui é suficiente para me manter, para subsidiar o meu estilo de vida. Beleza, cara, continue fazendo bem o que você sempre fez até hoje. Agora, se você tá mirando lá para frente, é só seguir, passo a passo. Nesse ponto que você falou aí, é que assim, a gente entende que são perfis de funcionário, né? Mas como que a gente faz para manter um funcionário com esse pensamento? Como que a gente faz para manter esse cara motivado na empresa? Tipo assim, é um cara que, o salário que eu ganho tá bom, o cargo que eu tenho aqui tá tranquilo, tipo, eu não penso em ter cargo de liderança, de gestão, de nenhum cargo acima. Então, assim, como empresa, como que a gente mantém esse cara motivado dentro da empresa? Para, tipo assim, a gente sabe que ele não quer evoluir, do jeito que tá bom, só que assim, a gente não pode deixar esse cara desanimar. Porque se ele desanimar, talvez pode desanimar mais pessoas da equipe, né? Como que a gente mantém ele motivado? Eu acredito que a motivação é um estilo de vida. Você entende? É um estilo de vida. Então, assim, não tem como eu motivar o Rodolfo a ser um engenheiro estrutural. É você que tem que querer ser um engenheiro especialista no que você faz. Então, eu sempre falo pro pessoal, olha, vocês têm que gostar do que vocês fazem.
Vai estudar, fulano? Não, não vou estudar, não quer nem saber de sala de aula. Tem gente que não gosta, não quer seja mesmo. bom no que você faz, você entende? Então, assim, eu trouxe a Geotech junto com meu pai até 5, 6 anos atrás como técnico, poxa. Eu não tinha formação acadêmica. Isso é duro, né, Você Gil? entende? Eu sou apaixonado, eu amo o que eu faço. A minha motivação é essa. Não é o que está dando certo, o que está dando errado, não é os tropeços ao longo da caminhada. É a engenharia em si. Né? Poxa, a motivação está dentro da própria pessoa. Agora, assim, o ambiente é hostil? Não, não é hostil. Existe uma conexão entre equipe? Existe. Então, assim, não tem como haver desmotivação nesse time. O cara, ele prospera mesmo sem querer, sem né? Vai ter que prosperar. Os caras impulsionam, você entende? Então, assim, todo o nosso trabalho ao longo desse tempo é justamente focar no reconhecimento da equipe, em saber se ela quer chegar no tal lugar ou não. Às vezes eu quero que você chegue num lugar, mas você não quer ir, Rodolfo. Sim, você entende? Exatamente. Entende? Então, assim, eu sempre falo, o cara que quer ser ajudado, ele tem que querer ser ajudado. Perfeito. Só que o ambiente modifica as pessoas, Modifica, sem dúvida. Se você estiver num ambiente que tá todo mundo motivado, todo mundo querendo fazer as coisas, todo mundo resolvendo, cara, até sem querer esse cara, ele vai evoluir junto, né? Sim. Então, ambiente, isso pra qualquer pessoa, né? Tanto é com amizade, com tudo. Ambiente muda pessoas, muda hábito, muda tudo, Muda pessoas que estão trabalhando com você, muda teu concorrente. Sim. A Geotech já provocou mudanças de empresas que é do nosso mercado. Massa. Então, assim, a gente tem documento nosso rodando nas nossas concorrentes que é padrão nosso, criado aqui. Caramba, que então, legal. O cara pega, puxa vida, que relatório bacana. Poxa, da onde que saiu pelo esse menos modelo? Muda alguma coisa, mas não, é um Ctrl+C, Ctrl+V, uma transformação. Vou seguir igualzinho, porque o da Geotech está dando certo. Então, assim, a empresa bem intencionada, ela muda a vida das pessoas. E eu acredito que o propósito da Geotech, meu e do meu pai, é esse. Quando a gente perceber que a empresa perdeu o foco, perdeu a ideia de motivar as pessoas a serem melhores do que elas são, aí eu paro. Aí não faz mais sentido. Não faz. Você entende? Massa. E aí a gente para. Porque a ideia é essa, eu quero ver pessoas chegando aqui a pé e saindo daqui num carro. Quero ver as pessoas chegando aqui pagando aluguel de uma casa e conquistando uma casa própria. Você entende? Esse é o maior troféu que eu e meu pai tem. Você entende? Realizando os sonhos, não né? Não é demagogia, porque assim, não tem luxo. Eu não vivo luxuosamente. Você entende? Eu tenho funcionário nosso que ganha muito mais do que eu. Massa. E pra mim Isso não é massa. problema, cara. Você entende? Isso é massa. Você entende? E aí ganha mais que meu pai, que é investidor também. E a gente nunca sentou numa reunião aqui para falar, você tá vendo? O engenheiro especialista fulano de tal tá ganhando mais que o nosso Prolabore, hein, pai? O que nós vamos fazer, hein? Mas não, tá dando resultado? Tá dando resultado. O que eu tô tirando de Prolabore é suficiente para manter o meu estilo de vida, né, a educação dos meus filhos? Tá bom. Isso é uma visão bem bacana, minimalista, né, na verdade. E poucos empresários, cara, têm essa visão que você tem. Que é tipo assim, pô, eu tenho um funcionário que ganha melhor que eu, porque na maioria das empresas, tipo assim, o empresário ele tem que ser o cara que mais ganha. Por quê, né? Então, assim, a gente imagina que não só, por exemplo, você tem a Geotech, se você fosse investidor de outra empresa e tivesse um aporte financeiro, né, alguma outra empresa com alguma porcentagem, talvez o que você retira da empresa ali mensal, de Prolabore ou de retirada de lucros e dividendos da empresa ali, talvez seja menor do que o salário, sei lá, do CEO da empresa. E tá tudo certo, pô. Só que não, aí a gente volta no que a gente tinha falado, problema de ego do empresário. Sim. Às vezes o empresário ele tem aquele problema de ego, tipo, não, eu tenho que ganhar mais que todo mundo aqui. Às vezes o cara nem fatura o que devia faturar para tirar um salário de 20 mil por mês, só que o cara tá sangrando a empresa dele e não tá vendo, né? E aí chega num ponto que a conta não vai fechar. Então é igual você falou, é crescer estruturado, com caixa, com planejamento. Às vezes tem que ter funcionário que ganha bem, às vezes vai ganhar melhor que a gente mesmo, mas é essa galera que faz a empresa explodir, faz a empresa crescer e ter os excelentes resultados que tem, né? Sim, sem dúvida, né? E eu acredito muito nisso, sabe, Rodolfo? Então, pegando o gancho da motivação, eu acredito que é isso. Antes de qualquer coisa, criar um ambiente de trabalho que seja favorável ao crescimento da equipe.
Segundo é você trazer a equipe para perto de você, no sentido dela entender o seu negócio, entendeu? A empresa, o propósito dela é esse. Por isso que ela está no mercado, entende? E promover. É onde tem pessoa tem problema. Sim. Você tem que saber disso, você entende? Então, assim, é um que não vai com a cara do outro, mas ele tem que aprender, olhar para a qualidade que essa pessoa tem. E o departamento dela não anda sozinho, depende do departamento do outro. E a soma de todos os departamentos é o que resulta na Geotech. Sim. Você entende? Então, assim, o trabalho árduo de quem está no campo, se eu entregar ele, não tem o valor do trabalho que eu tenho processado numa sala técnica. Todo mundo tem um valor, né? A sala técnica não tem valor nenhum sem o trabalho de campo. Não tem elementos. Perfeito. Você entende? Então, assim, todo mundo ocupa um papel importante dentro da empresa. Entende? A pessoa que está cuidando da limpeza do copo, do asseio da sala, do ambiente agradável de trabalhar, até a pessoa mais intelectual da equipe. Entende? Então, assim, não tem um tratamento diferente nem para um nem para o outro. Né? E são 17 anos de caminhada como PJ, como empresa, e graças a Deus o troféu que a gente levanta é nenhuma ação trabalhista, cara. Cara, isso é muito bom. A gente não tem nenhuma ação trabalhista até hoje. Porque é difícil hoje em dia, né? Porque o que é seu, Rodolfo. Eu entendi isso como administrador, como fundador, um dos fundadores da empresa. Então, assim, se eu combinei, ninguém é obrigado a combinar nada com ninguém. E ponto. Mas se eu combinei, vamos se esforçar para cumprir. Legal. Você entende? Então, assim, a tratativa que eu cobro da minha equipe um para com o outro é a mesma que eu dou para eles. Nunca precisou alterar tom de voz, chamar atenção na frente dos outros. Você entende? Sempre foi muito reservado, olha. Respeito, né? Respeito. Ó, o jeito que você falou com o teu designado lá não foi interessante. Se retrata com ele, poxa. Você entende? Então, assim... Isso faz parte da cultura da Geotech. Poxa, muito massa. Você entende? Então, tem que ter respeito um para com o outro, entende? Isso é o mínimo. Legal. Então, a ideia é essa, né? A gente... E o resultado, né, de tudo isso, né, onde nós chegamos, é o sinal de que o que a gente fez, errando ou acertando, deu certo. Sim, você entende? Perfeito. Gil, muito bacana o nosso bate-papo aqui, a gente está chegando no fim. E eu queria perguntar para você o seguinte, questão de visão de futuro da Geotech. O que a Geotech espera, o que você pensa, o que vocês pretendem fazer no futuro próximo aí de 2 anos, 3 anos ou até 5 anos? Rodolfo, os sonhos são bastante, né? A Geotech tem planos sim, de expansão para curto, médio, longo prazo. A questão é a gente sentir o mercado como que está indo, né? Possibilitar. Nós já temos para curto prazo já um departamento novo que a gente está colocando no mercado. Para isso, né? Para fomentar isso, nós fomos atrás de uma pessoa especialista nessa área. Eu acho que a matéria humana ela é muito importante, né? Vai para além da aquisição de equipamentos, de softwares, ferramentas em si. Então, ter a pessoa que vai pilotar isso, que entendeu a proposta da empresa e está disposta a começar essa história com a gente aqui, é o pontapé para que dê certo. Então, nós estamos mirando muito na questão dos projetos de infraestrutura, fomentar ainda mais a nossa área de atuação de supervisão de obras, né? Hoje, nós atendemos outros estados fora do Mato Grosso do Sul, né? Bem forte nessa questão de supervisão de obras. E é uma área que, assim, a gente flerta desde sempre. Então, pegando desde lá do início da Geotech, quando iniciou com o trabalho de ensaio de solos, se preparou, montou o laboratório de concreto, depois nós nos preparamos, montamos o laboratório de asfalto, licantes, depois entramos com sondagem. O Osiel, o marco da nossa topografia, quando somou aqui, não tinha cliente nem equipamento. Eu sei fazer topografia, eu falei, cara, vamos começar a melhorar junto. Então, é a mesma coisa para esse lance novo de projetos entendeu? Então, a gente traz essa possibilidade nova para dentro da Geotech, né? Mirando fora do Mato Grosso do Sul inicialmente, que é o espaço que a gente tem fora, e depois, quem sabe, no futuro, trazer para dentro de casa o que a gente está fazendo lá fora. Legal. Então, é isso que a gente tem mirado. E entra novo método de dimensionamento, Medina, uma mudança gigantesca para a questão de ensaios voltados para os projetos de infraestrutura. Então, nós já temos, estamos com as equipes já em treinamento desse novo método de dimensionamento, muda a configuração de ensaio, muda a configuração de máquinas de ensaio, muda todo o trabalho de análise
para poder chegar na concepção dos projetos. Então, isso tudo a gente vai trabalhar em conjunto a implantação do nosso departamento de projetos de infra. Gil, legal. Para a gente poder encerrar aqui, o bate-papo foi muito bom, muito obrigado. Queria que você deixasse algum insight para a galera que está começando, a galera que está pensando em empreender, a galera que é CLT, quer sair do CLT, virar empreendedor, ou o cara que quer continuar na CLT, mas ele quer evoluir na carreira profissional. Queria que você deixasse algum insight para o nosso público que está assistindo aí. Legal, bacana, Adolfo. Eu acredito sim, todo mundo nasceu para ser empreendedor, cara. Eu acho que eu tenho que responder essa pergunta. Eu sou empreendedor, eu dou conta de sustentar o negócio? Quais as dificuldades que a empresa que eu estou trabalhando hoje enfrenta e o que eu posso enfrentar como empreendedor? Eu acho que são respostas saudáveis para se responder. Eu vou pegar todo o acerto da minha vida e vou investir numa carreira solo. Tem mercado? É a área que eu atuo? Então, assim, são respostas que a gente precisa procurar responder. Eu tenho expertise nisso, eu domino isso, entende? Então, assim, tem espaço no mercado para mim colocar esse produto novo aqui? Com quem que eu vou disputar? Quem são meus concorrentes? Quem são as referências no mercado que eu estou propondo entrar como empreendedor? Então, todas essas perguntas, né? E eu, sem aquela preocupação de vai dar certo ou vai dar errado. Se eu respondi essas perguntas, eu preciso procurar ajuda. Eu administro bem o que eu tenho como CLT? Porque se eu administrar bem a minha casa com o meu salário, a chance do meu negócio dar certo também é grande. Agora, se eu não dou conta de administrar o meu salário, quem garante que eu vou administrar bem a minha empresa? Vai torrar o caixa da empresa. Exatamente. Então, assim, como funcionário de alguém, eu sempre administrei bem a minha vida. Entende? Então, assim, ajudava em casa, quando eu morava com os meus pais. A primeira aquisição do carro, eu fiz a minha reserva. A primeira habilitação, eu fiz a minha reserva para chegar na época certa, eu tirar minha CNH, comprar meu primeiro carro. Então, eu administrava bem o meu recurso pessoal. Agora, se eu tô todo louco lá, ganho um salário, eu não consigo me organizar, cara, por que vai dar certo o seu trabalho? Legal. Você entende? Não, legal. Então, assim, vivo bem com um salário mínimo ou não? Vivo bem com 2 salários mínimos? Dentro do contexto, lógico, de cada situação. Não, eu não consigo administrar meu salário de engenheiro de R$8.000, ou de 5 mil. Cara, por que você vai administrar bem uma empresa com 50, com 100 mil reais? Exatamente. Você entende? Então, esses ganchos, esses pontos é bom analisar, sabe? E resiliência. Resiliência, aguentar um arroxo. Então, assim, minha primeira férias eu tirei com a minha família depois de 10 anos de empresa. Caramba. Você entende? Nesse meio tempo, tive que abrir mão de carro, tive que abrir mão do carro da esposa, tive que abrir mão de férias, de uma série de coisas que se eu fosse CLT, se tivesse CLT de alguém, eu estaria gostando das dias de férias, do meu acerto, você entendeu? Então, assim, tem coisas que você vai ter que abrir mão. Sim. Tá preparado para isso? É a questão, entende? Então, eu acredito que todo negócio pode dar certo, se ele for bem estudado. Se for bem planejado, aproveitar as oportunidades de mercado, entende? E o empreendedor que tem medo de arriscar, eu acho que ele tem que ficar onde ele está. Fica no CLT mesmo, Fica, cara. Fica e faça bem o que você está fazendo lá. Exatamente. Você entende? O ruim é você está trabalhando para alguém, você não tem condições de administrar nada seu e você boicota aquele lugar que você está trabalhando. Pô, isso é o melhor, né? Dá o seu melhor. Se essa empresa não te valorizar, é porque você não é para ficar lá. Muito bom. Você entende? Você vai para outro lugar que vão. O bom funcionário, cara, ele nunca vai faltar serviço para ele. Concordo. Você entende? Nunca vai faltar serviço para ele. Eu tenho certeza que hoje qualquer um dos nossos técnicos, engenheiros aqui, falar, Gil, olha, deu a nossa parceria aqui, vou voltar para o mercado de trabalho, esse cara não fica uma semana desempregado. Você entende? Porque assim, nós preparamos eles investiram também nas oportunidades e, sem dúvida nenhuma, entregaram o que eles têm de melhor, sabe? Então, eu acredito que é isso, sabe, Rodolfo? Quem está no ramo e pretende empreender tem que buscar respostas para essas perguntas todas, sabe? Tem que ter
essa visão. E sem dúvida nenhuma, né, que é o grande erro de quem começa o negócio, misturar a pessoa física com pessoa jurídica. Gil, bacana demais o bate-papo hoje, os insights que você passou aí. Realmente não é todo mundo que tem o perfil de empreendedor, então, graças a Deus, né? Imagina se todo mundo fosse empreendedor, a gente nem teria empresa, né? Sim. Então tem o perfil da pessoa que é CLT, do cara que é empreendedor, do cara que quer trabalhar como autônomo. Então, cada um tem um perfil. Então, dentro do que você falou, é bacana, muito bem, assim, o cara responder as perguntas que você falou, entender qual é o perfil comportamental dele, de sonho, de dor que ele quer resolver ou de problema que ele quer enfrentar. E aí, tomar as decisões, né? Não misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro do CNPJ, Sim. que é um insight muito poderoso, né? Então, assim, quando a gente monta empresa, você acaba girando um volume de dinheiro legal, só que o líquido não é aquilo, né? Então, assim, tomar cuidado com isso. Gil, primeiramente queria agradecer aqui esse bate-papo bacana que a gente teve hoje, a troca de experiência, mostrar a evolução da Geotech, como que a Geotech começou, porque muita gente não sabe. E aí, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês mais de perto, queria que você deixasse as redes sociais. Como que a galera pode encontrar vocês? LinkedIn, né, o Facebook, Instagram, e todos eles @Geotech Consultoria, tudo junto. Vai localizar lá. É a nossa... Então é isso aí, galera. Quem quiser acompanhar o trabalho da Geotech de perto, @Geotech Consultoria. O nome tá aqui atrás. Tem o site também, ó, www.geotechconsultoria.com.br. Então, Gil, obrigado aí. E a galera que tiver dúvida, ficou algum insight, alguma coisa, comenta aí embaixo. E se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, a gente faz um vídeo depois, né? Respondendo. O Gil é um cara bem aberto para poder bater um papo, trocar uma ideia, por isso que a gente trouxe ele aqui e tem uma bagagem gigantesca para poder compartilhar com todos nós. Beleza? Obrigado, Gil. Eu que agradeço, Rodolfo, pela oportunidade, né, que é aproveitar o espaço, né, para desejar para você também sucesso nessa nova carreira sua. A gente torce muito pelos parceiros que são sérios e sempre traz para a gente possibilidades inovadoras de estar trabalhando junto, né? Então, é o que eu volto a falar. Eu gosto de ter perto de mim pessoas que têm responsabilidade, entregam um bom trabalho. E o teu perfil afunilou para que a nossa parceria se fluísse. Legal, tem bastante possibilidade junto para a gente tocar esse futuro promissor aí. E sem dúvida nenhuma, né? Agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pela inspiração. E sem dúvida nenhuma a toda a minha equipe, a minha família que passou os perrengues comigo e pegou o jogo na minha mão e a gente vem junto caminhando aí ao longo desses 17 anos aí. Eu espero que outros 17 anos venham, novas parcerias, novas possibilidades surjam para que nós possamos ainda contribuir com o nosso estado e para o crescimento sustentável.